A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Glória a Deus. Então verão vi o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Aqui a palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, ele fala comigo e contigo sobre os sinais do tempo, do fim. Ou seja, os sinais do fim dos tempos aqui nessa terra. Jesus fala comigo e com você que então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, aflições das nações. E é o que está acontecendo, meu irmão. As nações já estão guerreando uma com a outra. As nações já estão tendo aflições. O homem já está desmaiando de tanto terror que está acontecendo nessa terra. Você liga a TV, num canal que mais você vê é nações contra nações. Nações guerreando as outras nações. Aleluia, glória a Deus. Isso é um sinal de Deus. Para que as escrituras, para que a promessa, para que a palavra do nosso Senhor Deus seja cumprida. E está se cumprindo, já está acontecendo isso no mundo. Pessoas, nações contra nações, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. O que mais acontece é essas coisas que nós estamos vendo todos os santos dias aqui nessa terra. No versículo, meu irmão, 26, Deus fala assim comigo e contigo: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. Ou seja, com poder e grande glória. Quando essas coisas tudo que está acontecendo é um sinal. É um sinal que a vinda de Jesus está próximo. A vinda de Jesus é chegada. Tem pessoas que ainda não acordou. Tem pessoas que ainda estão dormindo. Tem pessoas que ainda não estão vendo o que está acontecendo ao seu redor. Porque está no pecado. Essas pessoas que não enxergam que Jesus está voltando é porque eles estão dormindo. Estão adormecidos no pecado. Estão pecando todo dia. E não vê ao redor de si mesmo o que está acontecendo. Porque o pecado, meu irmão, minha irmã, ele fecha os olhos espirituais. Ele fecha os olhos espirituais. Só quem vê o que está acontecendo ao nosso redor e vê que está chegando a vinda de Jesus é quem tem os olhos espirituais abertos, que enxerga ao seu redor pela luz do mundo. E a luz do mundo é o nosso Senhor Jesus. A luz do mundo é o nosso Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No versículo 28 diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Então, quando eu e você nós começar a ver acontecer essas coisas que já estão acontecendo, que eu e você nós levantamos a nossa cabeça para cima, porque nós saberemos que está próximo a redenção, ou seja, Nova Jerusalém, está próximo ao arrebatamento, a vinda de Jesus está próxima, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No versículo 29 diz assim: E disse-lhe uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem brotado, vós sabeis que vós mesmo vendo-as que perto está o verão. Isso é uma parábola que Deus falou, que Deus fala na palavra, que quando eu e você, nós vemos uma figueira brotando, é sinal que já está perto o verão. Hoje não é diferente, todo pé de árvore que dá frutos, quando eles começam a brotar, logo logo chega o verão. E assim é a vinda de Jesus, aqui ele está fazendo uma comparação do pé de figueira com a vinda de Jesus. Quando nós começar a enxergar essas coisas que estão acontecendo nesse mundo, que nós sabeis que é chegado a hora de Jesus, a vinda de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Na palavra do nosso Senhor Deus, no versículo 31, diz assim: Também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Meu irmão, eu convido a você, vamos apressar os nossos passos para Jesus, porque a vinda do reino está perto, a vinda de Deus está perto. Que eu e você, na vinda de Jesus, que nós não possamos ficar aqui nesse lugar. Porque aqui é uma vida passageira que eu e você estamos passando. O nosso lugar é no céu. O nosso lugar é na Nova Jerusalém. Que nós ficamos do lado das ovelhas, do lado direito, para que quando Deus vier, achar em você boas obras aqui nessa terra. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos falar do amor de Jesus. Vamos falar da vinda de Jesus. Nós não temos que pregar mais revelação, meu irmão. Nós não temos que pregar mais prosperidade, porque a vinda de Jesus está próximo. Nós temos que pregar é o arrebatamento. Nós temos que pregar é a vinda de Jesus. Não adianta mais pregar prosperidade, não adianta mais pregar revelações, não, meu irmão. Temos que pregar é a palavra da verdade. Jesus está voltando. O que adianta pregar as prosperidades, sendo que tem muitos deles que nem vai se desfrutar da prosperidade, porque a vinda de Jesus está próxima. E Jesus ele vai vir e vai levar os filhos deles, os escolhidos dele. E que eu e você estamos no meio dos escolhidos, porque serão muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então apressa-te os teus passos, meu irmão. Apressa-te os teus passos, meu irmão. Busca a Deus, clama a Deus, arrepende-se de coração. Humilha-te nos pés do nosso Senhor Jesus, para que Deus possa te colocar do lado das ovelhas, do lado direito, para que você não possa ficar do lado dos bodes, que é as pessoas que vão ficar aqui nessa terra, no tormento, na tribulação, na angústia, na dor. É muito sofrimento, meu irmão, para aquelas pessoas que ficarem aqui. Então que o meu nome e o teu nome esteja escrito no livro da vida. Que Deus possa encontrar o nosso nome. Que Deus possa achar o nosso nome lá, na vinda de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você nós estamos. Para que isso aconteça, eu e você nós temos que agradar a Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que andar na sinceridade com Deus. Nós temos que andar obedecendo a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No versículo 32 diz assim: Em verdade vos digo que não passa esta geração até que tudo acontecerá.
Deus, ele fala, meu irmão, na palavra da verdade, que não vai passar essa geração até que tudo aconteça. Então está próximo. Está próximo, essa geração não vai passar dessa geração antes que isso aconteça. Aleluia, glória a Deus. Deus fala no versículo 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, ele confirma com a firmeza que tem no poder e na glória do nosso Senhor Deus, que passará os céus e a terra, meu irmão. Passará os céus e a terra, minha irmã, mas as palavras do nosso Senhor Deus não hão de passar, não vão passar. Ou seja, não vai passar as palavras de Deus, vai se cumprir. Tudo que ele falou aqui tem que se cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra tem que se cumprir. Não vai passar despercebida a palavra de Deus. Deus falou, vai acontecer. E que eu e você, nós buscamos a presença do nosso Senhor Deus. Vamos nos arrepender dos pecados que nós cometemos dias após dias nessa terra. O pecado é que fecha os nossos olhos. O pecado é que tampa o caminho para nós ir morar no céu. O pecado é que fecha o caminho para que eu e você não passamos para ir morar no céu com Jesus, com o nosso Senhor Deus. Abandona o pecado. Ora, busca a Deus, clama a Deus, obedece a palavra de Deus. Porque no livro de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, meu irmão, a verdade é a palavra. Conheça a verdade. E a verdade é Jesus. Se você conhecer a palavra, você está conhecendo a verdade. Se você conhecer a verdade, você está conhecendo a Jesus. Se você conhecer Jesus, Jesus vai te libertar, porque Jesus é a verdade. Ele vai te libertar dos pecados, ele vai te libertar das coisas que você anda cometendo, que não é do agrado de Deus aqui nessa terra. Deus vai te libertar das coisas que você está cometendo, que está te atrapalhando a você subir com os escolhidos de Deus para ir morar na Nova Jerusalém. Então você abandonando o pecado, buscando a palavra, você está buscando a verdade. Jesus é a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele vai te libertar, vai te colocar do lado direito das ovelhas. Para que quando Jesus vir na nuvem, o seu nome está escrito no livro da vida. Você vai ser arrebatado pelos anjos, pelo poder de grande glória do nosso Senhor Jesus e do nosso Senhor Deus. Mas que para que isso aconteça, meu irmão, nós temos que buscar a Deus. Jesus está voltando, meu irmão. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui nessa terra é passageira. Logo, logo Jesus está voltando para buscar os seus filhos. E para que eu e você tá no livro da vida, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Essa palavra ela vem não só para você, mas para mim também. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus, eu tenho que andar nos caminhos de Deus. Eu tenho que pregar a volta de Jesus, eu tenho que pregar a palavra de Jesus, a verdade. Que você comece também a obedecer as palavras de Deus, obedecer os mandamentos, a lei, os estatutos do nosso Senhor Jesus. Começa a pregar a verdade, começa a pregar a vinda de Jesus. Porque tem muitas almas que estão perdidas aqui nessa terra. Mas também, se eu e você nós pregar a palavra da verdade, terão muitas almas que serão achadas pela mão gloriosa do nosso Deus. Tem muitas almas que vai ser libertada através da palavra de Deus. Então eu e você nós temos que pregar a palavra, a vinda de Jesus. Jesus ele vai trabalhar na vida dessas pessoas. Que eu e você pregar a palavra da verdade. Porque está escrito: ide a toda a criatura e pregai o meu evangelho. De graça dar, de graça recebeis. Que nós podemos pregar a palavra, meu irmão. A palavra do nosso Senhor Deus tem que ser pregada. Porque está chegando a vinda de Jesus. Está chegando a vinda de Jesus, meu irmão. E eu e você, nós não queremos ficar nessa terra.
Porque quando Jesus vier buscar os seus filhos, que é eu e que é você, que nós estamos no meio dos outros filhos de Deus, esse mundo vai se tornar o pior, vai se tornar pior do que já está. Por quê? Porque está escrito na palavra que quando Jesus vier aqui na terra, que arrebatar os seus filhos, Jesus vai levar com ele o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que ainda está aqui na terra, ele vai junto com os filhos de Deus. Não vai ter mais o Espírito Santo de Deus aqui na arrebatação do nosso Senhor Jesus, na vida do nosso Senhor Jesus. Se você vê todas essas coisas acontecendo aqui nessa terra, nação contra nação, quantas mil pessoas estão morrendo nessas guerras? Todo dia você liga a TV, você vê um matou o outro, o filho matou o pai, a mãe matou a filha, e daí por diante. Se está acontecendo isso tudo, meu irmão, ainda está em tempo, ainda tem oportunidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Ele conforta eu, ele conforta você, ele protege eu, ele nos consola. Então só ainda não aconteceu mais coisas ruins, é porque o Espírito Santo de Deus, ele se encontra aqui na terra. Então tem muitas pessoas ainda no meio dessas outras maus pessoas, ainda tem muitas pessoas que têm o amor do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que ainda oram, tem muitas pessoas que ainda buscam o Espírito Santo de Deus, que buscam a promessa do nosso Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele conforta essas pessoas. É por isso que ainda tem amor. E você vê o que está acontecendo nessa terra. Está acontecendo dessa forma é porque o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. E já está acontecendo o que está acontecendo. Coisas banais, todos os santos dias nós vemos na TV. Pessoas morrendo. Pessoas morrendo todo santo dia, meu irmão. Todo dia tem pessoas morrendo. Nessas nações grandes, quantas mil pessoas morrem num tiroteio, numa guerra dessas? Mas eu e você, o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos protege. Mas quando o Espírito Santo de Deus for junto com os filhos de Deus, no arrebatamento com Jesus, aí não vai ter mais amor na terra. Porque Jesus levou o Espírito Santo, porque Deus levou o Espírito Santo dele. Aí ninguém tem amor mais a ninguém. Aí a dor vai ser o dobro, o triplo, vai ser multiplicado a dor nessa terra. Porque não tem mais quem você clamar. Não vai ter mais quem você buscar o conforto, a consolação do Espírito Santo. Porque ele não vai estar mais aqui nessa terra. Ele vai estar no céu junto com aqueles que foi arrebatado da primeira ressurreição, que é eu, que é você. Mas para que isso aconteça, nós temos que buscar a Deus. Aonde que está escrito que tem pessoas que vai ficar aqui nessa terra, meu irmão, que vai se ver tão atormentado pelo diabo, vai se ver tão atormentado pela tribulação, que para ele, que se ele tirar a vida dele ou ela tirar a vida dela, para ele seria melhor. Aí o que vai acontecer? O sofrimento vai estar tanto. O sofrimento vai estar tanto na vida dele ou na vida dela, o tormento, que tem deles que vão subir em cima de uma torre. Dessas torres que nós vemos aqui na cidade, torre de telefone, essas torres, tem pessoas que vai subir em cima de torres e pular de cabeça para baixo, para se matar, para ver se o sofrimento acaba, para ver se o sofrimento para. Olha só como é que vai ficar o mundo. Tem pessoas que vão se ver tão atormentados que vão pular de prédio, de cabeça para baixo para morrer, para falar assim, eu vou morrer para ver se cabe esse tormento, mas não acaba. Por que não acaba? Porque quando Jesus vir voltar, a morte vai ser presa. Jesus vai levar o Espírito Santo de Deus com ele e a morte, Jesus vai prender ela, não vai ter mais morte. Não adianta, a dor vai ser insensável. A dor não vai ter fim, meu irmão. Não adianta pular de prédio, não adianta pular de torre, porque a dor vai ser grande, a morte estará presa. Já pensou, meu irmão? Para um pouquinho e reflita, imagina. Se eu e você ficar nessa condição aqui, nós vivemos aqui nessa terra todos os dias, nós temos aflições, porque está escrito na palavra do nosso Senhor Deus. Está escrito. Tendes aflições todos os dias, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo. E se eu e você estiver com Jesus,
nós vamos vencer o mundo também através da glória e do poder de Jesus. Nós vamos vencer o mundo pelo nosso Senhor Jesus. Mas essas pessoas que ficarem aqui, não vai ter mais a palavra para consolar. Vão andar nos quatro cantos, caçando uma palavra de Deus, e não vai estar a palavra de Deus mais aqui nesse mundo. O que vai estar aqui nesse mundo, como ele já está, é o diabo, é o inimigo. Porque esse não vai subir. Ele já fica aqui, aqui ele vai ficar. Aqui ele está, aqui é o lugar dele, é nesse mundo. Então, as pessoas que ficarem aqui vão ficar face a face, aonde é que o diabo, aonde é que o Satanás ele vai se revelar, face a face com quem ficar aqui nessa terra. Aí o sofrimento vai drobar, vai ter vários que vão tentar se matar por se ver tão atribulado, mas não vão conseguir porque a morte Jesus prendeu. Vários vão correr, caçando uma palavra de Deus. Muitos deles vão falar, eu vou na casa daquele pregador, ouvir uma palavra de Deus para me confortar o meu espírito. Não vai ter mais, porque Jesus levou ele. A palavra não vai mais existir aqui nesse mundo. A palavra de Deus não vai estar aqui mais. O Espírito Santo de Deus não vai estar aqui mais. Então que nós começamos a buscar a palavra do nosso Senhor Deus e começamos a obedecer ao nosso Senhor Jesus, para que eu e você não ficamos nessa situação, na arrebatação. E está próximo. Está próximo. Vamos apressar os nossos passos. Apressa-te os teus passos para Jesus enquanto está em tempo. Porque a vida de Jesus está voltando. Que essa palavra, meu irmão, ela continue falando sempre contigo e comigo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger e te livrar durante esse dia de hoje, de todo o mal que vier sobre a tua vida. Que seja caído por terra e queimado pelo poder do nosso Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia abençoado, meu irmão. Tenha um ótimo dia abençoado, meu irmão, em nome do nosso Senhor Jesus.